Oi, gente. Todo mundo sabe que a partir da semana que vem a gente vai estar estando num processo de retomada gradual ao trabalho presencial. E pensando sobre isso, eu me deparei com uma expressão que tem tudo a ver com algumas coisas que eu já vinha pensando, mas que eu achei muito curiosa, que é a expressão fadiga de quarentena. Então, assim, é curioso porque a gente fica meio que uma ambiguidade, né? Se por um lado eu não quis entrar no processo de isolamento social, por um lado eu questionei, por um lado foi difícil, com o tempo eu fui meio que me adaptando, eu criei uma nova rotina dentro disso, e aí entra naquela coisa de que assim, nossa, minha rotina estava complicada, estava estressante, eu já consegui me ajustar agora tudo bonitinho, e a gente cria uma nova acomodação a esse novo lugar. E aí a gente começa assim, aí agora eu vou ter que voltar para a vida, vai ser difícil, dá medo, é complicado, como é que vai ser? E aí a gente começa a apresentar um processo de resistência. Essa resistência, ela tem a ver um pouco com esse processo da fadiga do isolamento, que é assim, ao mesmo tempo que foi bom ficar em casa e eu me descobri, ao longo do tempo eu fui me desenergizando. Por quê? Porque eu me preparei para uma guerra, a guerra veio, mas não veio necessariamente do jeito que eu estava esperando, eu fico esperando o grande ápice dessa guerra, que não necessariamente me atingiu, e eu não sei mais o que eu faço com a minha energia. E aí o que acontece? Ao longo do tempo a gente vai, por exemplo, eu acordo tal hora, faço X. Aí no dia seguinte eu já não acordo mais com o mesmo pique, eu já fico um pouquinho mais na cama e tal, não sei o quê. Então assim, ao mesmo tempo que o que eu tenho não tá gostoso pra mim, não tá confortável, eu abrir mão disso, ou repensar de novo como vai ser, o que eu vou dar conta, o que eu não vou dar conta, o que está me esperando, começa a fazer com que eu resista. Então, assim, é um processo que a gente tem que se parar para pensar. É óbvio que tudo que a gente vai fazer com a maior segurança possível, sem dúvida. Mas a gente começa a se perguntar o quanto que esse tempo de isolamento social, ele tem sido saudável para a gente do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional. A gente começa a ver as nossas crianças em casa, que a gente começa a pedir coisas simples, né? A gente já sabe que com uma margem de segurança dá para me acompanhar, por exemplo, numa ida à farmácia. Vamos comigo? Ai, não quero. Em tese, a nossa expectativa é assim, esse menino tá sem sair de casa há um tempão, a gente chama ele para sair, é para ele pular e sair correndo. E a gente começa a ver que não. E aí a gente começa a ver que coisas mais simples, quando a gente imagina assim, vou ter que voltar, vai ser assim, vai ser assado. Então assim, em tese a gente imaginava que a gente ia querer muito que isso acontecesse, mas quando a gente já pensa em voltar, a gente já começa a sentir uma certa resistência. Tá mais prático, não pega o trânsito, não pega o engarrafamento. Então assim, parece que tem uma coisa minha que quer ficar nessa condição, que eu já me adaptei, eu já me reorganizei. A pergunta é, isso é saudável? Quanto tempo eu vou poder permanecer só nesses contatos mais restritos? De que tipo de habilidades eu comecei a perder ao longo do tempo a partir do momento em que eu não precisei colocá-las em prática? Do ponto de vista da saúde, eu tenho pego o sol? Eu tenho tido contato com o mundo de alguma forma? Como é que eu vou me preparar para isso? Então, assim, o que eu queria discutir com vocês é que, assim, é natural que a gente tenha resistência, é necessário que a gente tenha medo real e que a gente, sim, se organize para uma volta, mas a gente precisa se perguntar o quanto está sendo saudável que a gente se mantenha nesse lugar em que a gente está hoje. Em função disso, eu queria aproveitar também para fazer um convite. Na semana que vem, no dia 30 de junho agora, a gente vai estar fazendo um evento que vai ser disponibilizado o link depois para vocês, para que a gente possa estar conversando um pouco sobre esse retorno ao trabalho. Vai haver vários profissionais, vai ter psicólogo, vai ter médico, vai ter magistrado, vai ter a diretora de recursos humanos, onde a gente vai estar apresentando a estratégia do Tribunal de Justiça para que a gente possa sim retornar ao nosso trabalho.